2024 pode ser o melhor ano para o mercado cripto e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê que eu acredito nisso. Eu só espero que você esteja assistindo a tempo de se posicionar nesse mercado. Então, para quem não me conhece, sou André Aro, investidor do mercado cripto, educador financeiro, produtor de conteúdo, inclusive aqui no nosso canal do YouTube, trazendo cada vez mais conhecimento sobre esse mercado, lives de análise, notícias, podcast e tudo mais. Então espero que você goste, já aproveita, se inscreva aqui no canal e se curtir esse vídeo, deixa o like, que o YouTube entende que você vai curtir essa parada e vai entregar para cada vez mais pessoas e a gente vai crescendo e passando conhecimento para a galera, fechado? Então fica até o final que eu vou te mostrar o porquê que eu acho que 2024 vai ser um ano que vai mudar o patamar do mercado cripto. E começando aqui para vocês, compartilhando minha tela, eu vou compartilhar algumas telas para explicar um pouco desse racional. O que vocês estão olhando são ciclos de mercado, são aqueles ciclos de alta do mercado cripto e aqui pegando o preço do Bitcoin como referência. Então tirando esse primeiro, que seria do Gênesis, que foi o primeiro, a criação do Bitcoin, vamos ignorar esse primeiro, mas a gente pode ver depois. 2012 o Bitcoin saindo praticamente aí do zero em 2012 e chegando em mais de $1.000. Teve uma grande subida, todo mundo viu, mas claro, o Bitcoin não valia nada naquele começo. Depois 2016 o Bitcoin chegando ali 16, 17, tá? Até falando aqui, geralmente a gente fala de um ano, pode ver que de 4 em 4 anos isso acontece. Exatamente, tem um outro motivo que eu vou explicar aqui na sequência que faz com que isso realmente ocorra a cada 4 anos. Só que qual que é o ponto? Não é só 2012, 2012 e 2013, também 16, 17, 20, 21 e a gente pode ver um próximo ciclo de alta que imagino que já tenha até começado em 2023, é meio óbvio olhando para trás, mas a gente viu que foi um ano de recuperação do mercado, mas ainda sim tem eventos para ocorrer em 2024, então acredito que o mercado vai ainda ter a sua pernada de alta de fato, rompendo os topos anteriores, é o que eu acredito. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê que 2024 seria o próximo ciclo, a cada 4 anos, praticamente anos de Olimpíada, e é o que eu vou falar já do evento que a gente chama de halving do Bitcoin. Então, esse evento acaba puxando um pouco dessa dinâmica, mas a gente vê também outras coisas que podem favorecer e que esse 2024 seja um ano de maior entrada de dinheiro na história desse mercado. Então, isso aqui é só para vocês entenderem que a cada 4 anos ocorre um movimento e que o Bitcoin tem movimentos absurdos e a gente está no momento, talvez um pouquinho mais para cima aqui de quando tiraram esse print, mas o importante é, podemos ver o Bitcoin subindo, se valorizando e muito. Até quanto? Não sei, não faço a menor ideia. Porém, acredito que a gente vai bater as máximas históricas. Então, temos aquele alvo de 100 mil. Não sei se a gente vai chegar. Acredito que sim. Mas não importa em valor. O que importa é a oportunidade de ter um ativo valendo muito mais lá na frente do que ele vale hoje. Fechado? Então, primeiro ponto, mostrar aqui para vocês. Mas o que eu vou querer mostrar antes de a gente falar, é realmente o que acontece a cada 4 anos. A gente tem um evento chamado halving do Bitcoin. E o próximo, clicando aqui na tela, ele vai ocorrer daqui provavelmente menos de 116 dias, porque eu estou gravando esse vídeo. Então, se você entrar nesse site agora, se colocar halving, Bitcoin halving, contagem regressiva, countdown, whatever, o que você quiser colocar aí no Google, você vai achar esse site e você vai ver que vai estar muito menor. Então não vai ser mais 116, 110, 100, 90, então não sei. Isso aqui, explicando primeiro, pessoal, é um cronômetro, é uma contagem regressiva para esse evento chamado halving. Tem gente que chama de halving, whatever, tem muitos nomes aí para o mesmo evento. Eu falo halving, é como eu consigo ler, então é o que vocês estão batendo o olho. Halving fica um negócio muito... Que porra é essa, André? Então, o que é o halving? Primeira coisa, para quem sabe do Bitcoin, sabe que ele tem um número finito de tokens. Como assim? A gente sabe que no futuro teremos 21 milhões de Bitcoins, não teremos mais Bitcoins do que essa quantidade, beleza? Mas isso aí é só para um papo para 2140. Nesse momento aí 23, 24, nós já temos aproximadamente 92% dos 21 milhões em circulação, ou seja, já foram gerados. Mas como que são criados esses novos Bitcoins até chegar nesse número de 21 milhões? Então é o seguinte, você sabe que o Bitcoin ele é minerado. E quando eu falo mineração, não é ninguém aí como mina, caçando numa caverna, não sei o que, não. Simplesmente usando força computacional, ou seja, computadores para provar realmente as transações com a força computacional que a gente chama Proof of Work. Beleza. Então o Bitcoin é aprovado, tá, por computadores.
com essa prova de trabalho. E aí essas pessoas chamadas mineradores, que deixam seus computadores, hoje supercomputadores, para provar essas transações, resolver um problema matemático, elas ganham o quê? Bitcoin de recompensa. Então ela vai receber o quê? Seus bitcoins. Vamos falar seus biticas aqui, beleza? Então, cada bloco, tá? O Bitcoin vai na blockchain, todo aquele esquema lá. Cada bloco do Bitcoin vai aprovar todas as transações daqueles últimos 10 minutos mais ou menos. Então, cada 10 minutos um bloco, aprova tudo ali, fechado. Como se fosse, entra aí no carrinho, na montanha-russa do nosso parque, já próxima, e aí você vai mandando. Cada carrinho, vou falar assim, né? Cada leva vai ser um bloco minerado, e é assim que funciona. Legal. Então, você entendeu que os novos bitcoins são gerados a cada bloco, para recompensar, para pagar os mineradores que deixam os seus computadores. Só que esse tal do halving faz o seguinte, a cada 4 anos ele diminui o pagamento aos mineradores pela metade, ou seja, ele corta 50%, tornando o Bitcoin mais escasso. Como assim, André? Me explica. Então vou pegar um exemplo bem besta, pegar essas duas moedas aqui, a posicionar ela um pouco melhor. Seguinte, digamos que a cada bloco os mineradores recebam 2 Bitcoins, tá? Um exemplo meramente ilustrativo. Com o halving, não teremos mais 2 bitcoins, teremos apenas 1 bitcoin, então os mineradores receberão apenas 1 bitcoin, ou seja, o bitcoin fica mais escasso, corta a sua inflação pela metade, então a cada 10 minutos, em vez de ter 2 bitcoins, nós teremos apenas 1. Isso deixa o bitcoin mais escasso, favorece até uma subida de preço, porém, nesse número que a gente já tem de 92% de bitcoins já emitidos, esse número fica um negócio mais psicológico, né? Já temos muito bitcoin no mercado, porém, é importante que sim, o halving vai diminuir a recompensa dos mineradores pela metade, eles têm custos, então a gente pode ver sim o Bitcoin se tornando mais escasso e favorecendo para uma subida de preço. Fechado? Então, primeiro evento, o halving. Quando que ele deve ocorrer? Aproximadamente aí no mês de abril. 10 de abril, mais ou menos. Isso aqui é uma estimativa, tá? Tem outras contas, não é uma data exata, depende de blocos aí sendo aprovados. Então, entenda que quando rodar esse bloco, é 840 mil, a gente vai ter mais um halving do Bitcoin, provavelmente próximo do dia 10 de abril. E esses 116 dias, quando você estiver assistindo o vídeo, vai estar muito menor. Segundo ponto, e aqui eu já trouxe até um documento para mostrar para vocês aqui na tela, é o seguinte, corte na taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu nesse último evento, nessa última coletiva de imprensa do Jerome Powell, que é o presidente do Fed? Na verdade, na reunião que ele faz do FOMC, F-O-M-C, eles se reúnem para discutir aí os membros do Fed sobre a política monetária lá dos Estados Unidos. E vocês estão ligados que é lá que o bicho pega, certo? Então vou até dar um zoom aqui para vocês, pessoal, nessa parte que é mais importante. E quando sai o anúncio se vai subir ou não a taxa de juros, e nesse caso não subiram, tá? Mantiveram a taxa conforme o mercado imaginava, ou seja, chegamos no topo da taxa de juros, provavelmente não teremos mais subidas, e aí o mercado começa a precificar o que? Os cortes da taxa de juros. E o que foi importante esse relatório, quando sai essa subida ou não dos juros, sai um relatório com a projeção. E aqui os membros do Fed projetavam para o ano que vem, 2024, que a taxa de juros terminaria em 5,1. Só para você ter uma referência, nós estamos em 5,5 nesse momento. Então, isso indicaria praticamente um corte de 0,5% ao longo de 2024 inteiro. Isso uma projeção de setembro, certo? E nesse momento nós tivemos, na última reunião que ocorreu dia 13 de dezembro de 2023, uma atualização desse número da projeção do Fed. Então ele fala, peraí, não, eu acho que agora o cenário é diferente. Acho que a gente vai terminar o ano que vem com 4,6, que daria também aproximadamente 1% de corte na taxa de juros. Então o que deve ocorrer realmente em 2024? Corte na taxa de juros americanas. Mas qual o impacto disso no mercado para você que está assistindo isso aqui, André? Beleza. E daí? E daí que é o seguinte, se corta os juros, a renda fixa começa a pagar menos. Inclusive os tesouros aí de 10 anos começaram a ter uma queda muito grande. Eles chegaram a atingir
picos aí alguns meses atrás e agora estão por volta de 3,9% ao ano. Então caiu muito o quanto pagava a renda fixa. E com isso os investidores vão alocar dinheiro em outros mercados, em renda variável. A gente viu bolsas batendo suas máximas, até mesmo o Bovespa bateu sua máxima, porque o mercado de renda fixa vai começar a pagar menos. No Brasil também, a gente está vendo corte na Selic, mas o que manda realmente para o mercado cripto seria a política dos Estados Unidos, a taxa de juros americana que manda no mundo inteiro. Então, isso daqui fez com que, dentro do CME Group, que eu já vou mudar aqui de tela, a gente consiga ver o que? As projeções para o ano que vem. Então, próxima reunião do FONC, onde vai ter o pronunciamento do Jerome Powell, vai ocorrer no dia 31 de janeiro. E nesse momento, praticamente 10% acreditam que já vão cortar os juros agora. Calma, pessoal, eu acho que está muito cedo, o pessoal está saindo de férias, vai com calma aí. Janeirão, tem que olhar os indicadores, tudo mais, ver se a inflação está dentro do parâmetro, ver como está o mercado de trabalho, como que está realmente, como estão as coisas, né? Mas janeirão é um mês aí meio complicado. Então eu acho que estão botando muita pressão aqui desnecessário. Ainda estou com a maioria, não acho que vão cortar os juros, mas pessoal, isso aqui é só expectativa do mercado. Porém, aqui que eu quero que você preste atenção. 20 de março vai ser a outra reunião. E a gente pode ver que um mês atrás, tá? Ou melhor, uma semana antes aí do pronunciamento do Jerome Powell, mais da metade do mercado acreditava que iriam manter a taxa de juros em março conforme está hoje. Nesse momento, nós estamos vendo que praticamente 70% do mercado já está precificando um corte na taxa de juros em março, no dia 20 de março. Então, olha essa data, pessoal, 20 de março. Por isso que eu estou falando, o mercado está precificando o corte de juros. Como eu falei, cortando efetivamente os juros, a renda fixa fica menos atrativa, o dinheiro vai para a renda variável e cripto está ali naquela renda variável de alto risco, exatamente. Então, a gente pode ver esse movimento acontecendo. Também, o que era mais provável, maio, praticamente 100% acredita já que o que vai ocorrer. Ou melhor, 95% arredondando aqui, acredita que em maio já está cortando juros. Mesmo que seja aqueles 25 base points, ou seja, 0,25%, então o mercado está acreditando no corte. Então isso aqui vai realmente mexer nos mercados. E sim, pessoal, a gente vai ver ao longo de 2024 cortes na taxa de juros. E aqui a gente já consegue ver até projeções para dezembro. E aí eu acho que é muita coisa para a gente falar, mas o importante é saber que já tem as datas da reunião e a gente pode acompanhar por aqui. Então primeiro foi o halving aí do Bitcoin junto com ciclos e também agora corte na taxa de juros. Mas o que eu quero que você preste atenção nesse próximo aqui indicador, né? Ou melhor, catalisador. Todos esses, pessoal, são catalisadores. São coisas que podem impulsionar o mercado. Então preste atenção nesse próximo que pode ser o primeiro que ocorra. Aproveitar e tomar aquela aguinha, né, Maria? E esse aqui que eu vou explicar agora é o ETF. ETF Spot de Bitcoin e também de Ethereum. E que nós vamos falar aqui, até estou pegando uma tela daqui da Bloomberg. Analistas esperam que até dia 10 de janeiro, e eu vou mostrar as datas aqui na sequência, o Bitcoin, o ETF Spot de Bitcoin tem 90% de chance de ser aprovado. Isso aqui se mantém e eles falam entre 5 e 10 de janeiro. Então, você pode ver que estamos cada vez mais próximos dessa data. E é muito próximo, pessoal. Menos de um mês de quando eu estou gravando esse vídeo, a gente pode ter esse ETF Spot de Bitcoin sendo aprovado. E o que o mercado falava era se vai aprovar. Depois de algumas mudanças ao longo de 2023, a SEC perdendo alguns processos e tudo mais, não é mais o se vão aprovar, e sim quando vão aprovar. Então várias reuniões da própria SEC com as empresas que emitem, né, vão emitir esses ETFs. Mas o que é o ETF? Para você que está chegando aqui agora, antes de eu ficar falando de ETF, o que é o ETF? O ETF nada mais nada menos é um índice que está vinculado a algum ativo. Por exemplo, você pode ter ETFs vinculados ao ouro, então você não precisa comprar o ouro efetivamente. Você pode comprar o ETF vinculado ao ouro, pode comprar um ETF de títulos de, sei lá, de ações, de alguma coisa no mercado brasileiro para o mercado americano, ou seja, você não precisa ter a ação lá das empresas, você pode comprar um ETF. E você também pode comprar o ETF de Bitcoin. E André, mas já não tem o ETF de Bitcoin? Tem, mas é ETFs futuros. E qual que é a diferença para esse agora? Esse que a gente está falando seria o Spot. Então qual que é a grande diferença? O futuro seriam contratos de Bitcoin. Então a empresa que
emite o ETF, ela está comprando em contratos de derivativos. E aí, a grande diferença é que no spot ela teria que ter o Bitcoin de garantia. Então, se a BlackRock, vamos falar, a mais famosa de todas aí dos fundos, vai lançar seu ETF de Bitcoin, ela tem que ter aquela quantidade de Bitcoin em garantia para que ela possa vender. Então, ela não pode ficar negociando contrato, não, ela tem que comprar o Bitcoin. Então, é bem interessante que vocês entendam que é um movimento que vai gerar maior demanda, que vai colocar uns institucionais para o mercado. Porque nós aqui, pessoal, na boa, nós investidores aqui, que estão assistindo esse vídeo do YouTube, ou que já está aqui no canal e tudo mais, pessoal, nós não somos esses caras aí. Esses caras são baleias, esses caras movimentam a grana. Só a BlackRock tem mais de 9 trilhões de dólares sobre administração. Você acha que esses caras vão comprar uma Trezor, uma Ledger, e vão armazenar 12, 24 palavras? Nem a pau. Esses caras não vão fazer isso. Pode ser que o CEO lá, o cara tenha a sua carteira. Mas os grandes players, empresas, instituições, esses caras precisam de alguém que faça custódia. É assim no mercado tradicional e é assim que vai ser com cripto. Então, tudo bem, a gente vai ter a cripto, Bitcoin como uma saída para proteger nosso dinheiro e tudo mais. Concordo, vamos continuar. O grande ponto aqui, que é o que eu quero que vocês entendam, é que com ETFs nós teremos uma porta de entrada para quem quer colocar dinheiro nesse mercado, muito dinheiro e não tinha onde colocar. A gente está vendo empresas podendo investir aí um percentualzinho pequeno em Bitcoin, em cripto, em ativos tokenizados. Então tem muita coisa mudando. Então pegando as datas aqui efetivamente, primeira delas, Bitcoin, tá? Os ETFs são esses aí, pessoal, mais atualizado, tá? Quais são os ETFs? Qual é a empresa que está emitindo? Então temos Grayscale, 21 Shares e ARK, que esse aqui é o primeiro, inclusive, tá? A data aqui é a final, inclusive. Deixa eu passar primeiro aqui com calma com vocês. Então tem empresa, o ativo que é o Bitcoin, as datas de quando eles postaram a solicitação, tudo mais, quem vai fazer a custódia. E olha aqui, quando que vai ser o próximo encontro aí com a SEC e o último deadline. O que é esse deadline aí? É a data limite da parada. E agora a gente pode ver que esse da 21 Shares vem até dia 10 de janeiro de 2024. Eles têm que dar um parecer. Eles têm que dar um parecer. Não é vou fazer, não vou. Ah, deixa para depois. Eles têm que aprovar ou reprovar. Então, meus queridos, a gente pode ver um começo de ano que vai mudar o patamar desse mercado. E vai colocar dinheiro, que a gente pode ver mais um ciclo ocorrendo. Então, olha essas datas. E qual que seriam as outras datas? Bem, o último deadline seria praticamente dia 15 do 3. Pera aí, André, volta uma tela lá das reuniões. Nós podemos ver corte na taxa de juros no dia 20 de março e aprovações dos ETFs no dia 15. Podemos? Pode ser que aprove em janeiro, pessoal. Pode ser. Pode ser que aprove tudo, porque se aprova o primeiro, teoricamente, o mercado vai precificar que já está aprovado. Só é uma questão de tempo. Então, isso aqui é muito importante, pode colocar muita grana. Mas é só o Bitcoin que tem isso aqui? Não é não, pessoal. Não é. E eu só quero que vocês vejam que seria no mês 3, aqui é trocado. O calendário americano é o trocado. Primeiro vem o mês, depois o dia. Então, a gente pode ver que até o mês 5, a gente vai ter ETF pra cacete, pessoal. Muito ETF. Então fica de olho que essa parada pode colocar muita grana. E é só o Bitcoin? Não. Temos do Ethereum também. Inclusive Vanek, 21 Shares e tudo mais. Só que a data é um pouquinho posterior. É lá para maio o deadline final. Então temos também os ETFs de Ethereum, que também pode colocar muita grana nesse mercado. E por isso você tem que ficar de olho. Eu tenho Bitcoin, eu tenho o Ethereum na minha carteira. E eu acho que você deveria pelo menos estudar e considerar ter esses ativos antes que seja muito tarde. De novo, esqueci a palavra. Deixa eu tomar uma água enquanto isso, né, Marino? Aí você sofre nessas horas. E por último, um evento que pouca gente fala, mas que eu acho que pode sim impulsionar o mercado, cripto principalmente. Eu vou explicar o porquê. Seriam as eleições nos Estados Unidos. Então nós teremos a eleição no ano de 2024, no dia 5 de novembro. E até o momento, Joe Biden, o atual presidente, deve concorrer contra alguém do partido
republicano e provavelmente é o Donald Trump. Porém tem outros nomes aí também, até alguns nomes mais pró-cripto dentro aí desses nomes, como o Mike Pence, até mesmo o Ron DeSantis, governador da Flórida, que é um cara bem pró-Bitcoin. Mas nem é esse o ponto, se é um cara pró-Bitcoin ou não. O grande ponto é que o Biden não está fazendo uma eleição aí muito boa. Eu falo assim, ele não está sendo muito aplaudido pela galera. Não tem, a galera não tá gostando muito não, lá nos Estados Unidos. Posso falar porque eu já fui pra lá e a galera realmente tá falando que o negócio tá feio. Bom, o cara fica caindo toda hora. Infelizmente é um senhor aí que todo respeito, mas já passou da idade. E talvez o cargo de maior poder no mundo, para um cara que está trocando o nome de todo mundo, eu não sei se dá uma força muito grande para os Estados Unidos. Então, os americanos falam, pô, esse cara aí tá tirando a parada. E o que eu acho que pode acontecer? Aqui pode ser mais uma teoria minha, ver se faz sentido para você. Como ele não está com uma aprovação muito alta, ele pode querer, próximo da eleição, como todos os governos fazem, imprimir aquele dinheirinho, colocar, ó pessoal, vou fazer uma campanha aqui, aquele Minha Casa Minha Vida que sai do nada, somente dias antes da eleição, aquele Bolsa Família americano que sai ali com um reajuste, para quê? Para ser reeleito. E aí a gente pode ver dinheiro entrando no mercado. E o que acontece quando o dinheiro entra? As pessoas gastam. Isso gera maior inflação. Isso pode não ser nada bom para a economia. Porém, faz com que as pessoas vão aí investir nos mercados. É um dinheiro extra. Tem gente que nem precisa, mas está ganhando porque eles querem votos. Então, na minha teoria, isso pode favorecer também a impressão de dinheiro, porque a gente veja ao longo do ano o Biden tentando políticas mais amorosas com a população, tentando se reeleger. Então, na minha visão, esses 4 pontos. Primeiro, halving do Bitcoin, porém não sei se vai ser o primeiro, foi o primeiro que eu comentei, mas aí sim, o primeiro seria o ETF e também corte na taxa de juros e eleições, eu vejo que pode favorecer muito para os mercados de renda variável, principalmente o mercado cripto. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham curtido e se curtiu de verdade, pessoal, comenta aqui embaixo pra ver o que você achou, se você já tá investindo e deixa aquele like, se inscreve no canal pra mais vídeos como esse, principalmente pra vocês que estão começando no mercado, querem entender um pouco mais, fazer essas lives, tem o nosso podcast aqui, o Arocast, falando do mercado cripto, investimentos também e empreendedorismo. Então eu espero que vocês curtam aqui o conteúdo, deixa nos comentários, não esquece que eu quero saber sua opinião também. E é isso aí, pessoal, se vocês entendem que esse deve ser o melhor ano para o mercado cripto, então aproveite a oportunidade. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo.